Estamos iniciando agora o nosso Nova Friburgo de A a Z, programa jornalístico que traz e repercute os fatos de destaque na nossa região. O fato de destaque foi o sucesso da Arte Beer, do nosso amigo Zé Alexandre de Almeida. Um público bastante seleto, um público bastante participativo, os eventos de muita categoria, as barracas, os restaurantes servindo de uma maneira bem profissional. Um evento que veio para ficar com a marca da Trade do nosso amigo Zé Alexandre, que é sucesso garantido, né? Semana agora nós temos aqui a semana Sexta-feira Santa, Semana da Paixão, e vamos ter esse programa que vai ao ar durante essa semana até a próxima quarta-feira, porque o Brasil vai parar a partir de quinta-feira. Vamos ficar uma semana todo mundo de folga, né? E a gente gostaria também de fazer uma reflexão dessa semana, uma semana de recolhimento também, que as pessoas possam homenagear aquele que é o nosso Salvador, né, na Páscoa da Ressurreição. E o nosso programa, juntamente com isso, desejo a todos vocês uma boa Páscoa. Nós vamos chamar um breve intervalo comercial e vamos, antes disso, mandar um abraço para a dona Lília, que mora no Alberto Brown. Ela esteve com a gente aí lá no supermercado. E eu quero agradecer a audiência, dona Lília. Um abraço para a senhora. E também nosso amigo Willer. O Willer tem aqui o Rei do Cipteco, em Friburgo. Mas, além disso, ele tem também uma coisa interessante, já que nós estamos falando de semana de folga, ele tem em Arraial do Cabo, aquela escuna que faz passeio turístico, né? Você vai lá, aluga a escuna, parece só 40 pessoas, e tem internamente bar, tudo isso, e refeição. Passa o dia passeando naquele litoral maravilhoso da Costa Verde, né? Da Costa do Sol. Então ele mandar um abraço para você, deixou um telefone de contato para quem quiser, 99981 56189. Quem quiser faz um contato com ele mora aqui em Friburgo, lá no Cônego, e pode também marcar indo a Arraial do Cabo, fazer uma visita, um tour turístico. Quero agradecer a você que está nos assistindo. Eu vou deixar só uma pergunta no ar. Tem uma emissora que apresentou uma pesquisa de opinião sobre a audiência das emissoras de TV de Nova Friburgo. Eu achei meio estranho porque foi apresentado na TV que teve o maior número de votos, juntamente com os dois diretores. E eu só queria fazer uma pergunta que ficou no ar. Quem contratou a pesquisa? Daqui a pouco a gente volta, vamos futurar juntos. Olha, está começando agora o nosso quadro semanal Nova Friburgo de A a Z. É um quadro que a gente está dentro do programa Nova Friburgo de A a Z, do nosso amigo Eduardo Vogt. Eu falo aqui do Nova Friburgo Country Club no domingo, no último dia da 25ª edição da FEPRO. Mas eu queria aproveitar esse momento para falar com vocês um pouquinho de como nasceu esse evento e como esse evento se consolidou ao longo desses 25 anos. Durante o processo eleitoral eu falei um pouquinho da minha história, contei muito de como eu conduzi todo esse processo aqui na cidade junto com vários parceiros, amigos, empreendedores, onde a gente funda o Nova Friburgo Convention Bureau, a minha passagem pela presidência da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo. Ali na Cianf, há 25 anos atrás, eu era vice-presidente de comércio do presidente Cláudio Verbicário, um grande amigo que me inspirou e me deu muitas oportunidades. Naquela época,
a gente estava atravessando um momento difícil no comércio da cidade. A gente estava sendo invadido pelas feiras predatórias, as feiras que vinham aqui para o clube, inclusive o Country Club, e faziam grandes vendas e movimentava muitos volumes de recursos, levando o dinheiro para fora. Nós fomos procurados à época, juntamente com o Sebrae, para criar uma alternativa. Qual foi a alternativa? Criar a nossa feira de promoção. Fomos até Campos, conhecemos um projeto igual a esse aqui e trouxemos para Nova Friburgo esse modelo. Naquele momento a gente desenhou com a nossa agência à época o nome FEPRO, foi consolidado o nome FEPRO e fizemos a primeira edição nas instalações do SESI em Conselheiro Paulino. Foi um sucesso, mais de 150 CNPJs à época, tivemos mais de 50 mil pessoas passando pela feira e a feira nasce ali já de forma grandiosa. De lá para cá, a gente conseguiu realizar essa feira enquanto a Cianf durante muitos anos, até o momento em que a Cianf consolida uma parceria aí com a Teia de Eventos, com o BIA, e o BIA dá sequência e consegue chegar aos 25 anos de uma feira que cada vez mais se fortalece, cada vez mais projeta a cidade de Nova Friburgo e traz para os empreendedores e empresários oportunidades de fazer o giro no estoque e também de levar a sua marca para milhares de pessoas. Então aqui na FEPRO, na 25ª edição, eu queria contar essa historinha, porque essa feira eu tenho uma relação afetiva, carinhosa, e a gente está aqui com o nosso stand da Fulana, comemorando esses 25 anos da FEPRO e querendo que essa feira cresça mais. A gente precisa investir muito na cidade, fortalecer os nossos empresários precisam de crédito, precisam de orientação profissional, precisam de apoio e incentivo, e a gente precisa ter o poder público municipal atuante, trabalhando em parceria com os empresários locais. A minha passagem pela presidência da Cianf, além da FEPRO, a gente conseguiu trazer vários projetos para cá. O Liquida Total, a gente fez todo o trabalho com o PROAC, o Programa de Apoio ao Comércio, o fortalecimento das datas especiais do varejo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia dos Avós, o Natal e vários projetos sociais como Amigos em Ação. Esses projetos agora a gente está consolidando dentro do nosso instituto. Em breve nós vamos apresentar o Instituto Nova Friburgo Pode Mais. Esse instituto vai discutir políticas públicas, vamos trazer as cidades inteligentes que a gente vê pelo Brasil e pelo mundo e vamos consolidar uma área de inteligência, de capacitação, de estatística dentro do instituto para trazer para Nova Friburgo inovação, tecnologia e principalmente, aonde está o dinheiro? Está em Brasília, está no BNDES. A gente precisa buscar recursos onde está. Nova Friburgo precisa muito de apoio, precisa muito de um trabalho sério para trazer oportunidades para cá. A gente está aqui, daquilo que puder contribuir, à disposição do empresariado, e o Instituto Nova Friburgo Pode Mais vai consolidar uma série de seminários, cursos, capacitações para que a gente possa cada vez mais trazer informação para quem quer empreender, empregar e trazer dividendos para a nossa cidade. Acompanhe o nosso quadro semanal, semana que vem tem mais novidades para vocês. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional.
LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br. 22 999 65 35 24. Olá, eu sou o Dr. Emanuel Costa. Mais uma vez, muito obrigado por estar permitindo a gente entrar na sua casa, nossa querida TV Cidade, nosso programa Nova Friburgo de A a Z e o nosso quadro querido, Advogado Responde. Hoje, nós vamos conversar sobre um assunto, uma pauta que está muito em evidência em nossa cidade, Nova Friburgo, que é a questão da violência no trânsito. Essa semana, recentemente, tivemos noticiado em vários canais, tanto da internet, do Instagram, quanto da televisão, televisionado, um atropelamento de um senhor de idade, de 80 anos, perto da Câmara Municipal de Nova Friburgo. E isso levantou um debate que está sendo muito discutido. Mês que vem é o mês do Maio Amarelo, é um mês de conscientização e segurança no trânsito. E a gente tem ouvido falar, as pessoas têm perguntado muito a respeito de tudo isso que está ocorrendo, quais são as formas a gente está evitando esses acidentes e o que a gente pode estar fazendo como sociedade para estar melhorando essas condições do nosso trânsito. Vamos lá. Em primeiro lugar, falar a respeito dessa infração, a questão da lesão corporal culposa na direção do veículo automotor é considerado um crime, está lá capitulado conhecendo um crime dentro do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. E além da sanção judicial, da sanção criminal, nós temos também uma sanção também administrativa, com a questão da punição por uma multa e também a suspensão do direito de dirigir. No caso, em aumento, no caso em tela, nesse caso específico, ocorreu ainda um outro crime, que é a questão de evadir-se do local sem prestar o socorro à vítima de trânsito, aquela do qual você tenha causado o acidente, que foi o caso do motociclista que se evadiu. As pessoas têm perguntado muito a respeito de quais medidas que a gente pode estar fazendo para poder evitar que esses acidentes ocorram, que essas vítimas, que esses sinistros, como diz o termo mais técnico, ocorram. E o ideal, assim como o mês que vem nós temos o mês do Maio Amarelo. Ano passado nós tivemos um evento que nós fizemos na Câmara, inclusive foi na Câmara dos Vereadores, com relação ao Maio Amarelo, um evento de conscientização e educação para o trânsito, reunindo todas as autoescolas de Nova Friburgo, reunindo SESC Senat, reunindo bombeiros, batalhão de polícia, 11º Batalhão, SAMU e toda essa parte que é envolvida com o trânsito e com o socorro de trânsito. E o primeiro passo que a gente vê, que a gente enxerga, é realmente a conscientização para o trânsito e a educação para o trânsito. Temos que educar, em primeiro lugar, os nossos habilitados, os nossos condutores, para que eles possam estar mudando a forma de agir quando da prática de um acidente. O excesso de velocidade, o controle de excesso de velocidade, ali naquela rua, em frente à Câmara Municipal, o ideal ali é realmente se colocar redutores de velocidade para se diminuir a velocidade dos motociclistas e dos demais veículos. Talvez uma sinalização semafórica próxima da faixa de pedestre também evitaria também, de uma certa forma,
que coibiria os condutores de estarem avançando o sinal e aí permitiria com que os pedestres passassem na faixa de pedestre com mais segurança. Isso são só algumas medidas que a gente tem, né, dentro do Código de Trânsito, que a função principal dele é a educação, para a gente poder estar evitando esse tipo de acidente. Espero que eu tenha explicado a dinâmica de tudo que está ocorrendo. A conscientização e a educação para o trânsito é um ponto principal para a gente poder estar trabalhando com a nossa sociedade, né? E vamos sempre estar lutando por um trânsito de Nova Friburgo mais seguro, conscientizando os nossos condutores para que evitem esses acidentes. Tá certo? Obrigado mais uma vez, gratidão por tudo, né? Obrigado pela essa oportunidade de estar conversando com vocês e continue aí nos mandando perguntas, nos mandando sugestões, mensagens. Nossa rede social vai passar aí embaixo, nosso telefone de contato, WhatsApp, tá? Obrigado por tudo e tamo junto. Até a próxima. Olá, amigos. Agora chegou mais uma vez o nosso quadro, falando de futebol especial, dando sequência no Nova Friburgo de AZ. Eu vou falar alguma coisa sobre os clubes do Rio, não é isso? Vamos falar do Flamengo, um sério candidato ao título. A vitória maravilhosa agora, no final de semana passado. E, no mesmo tempo, falar de um Botafogo. Situação preocupante do Botafogo. O Botafogo não conseguiu se ajustar. Com a saída dos seus principais jogadores, o Botafogo ficou um time sem identidade. Time que não tem uma armação certa no meio de campo, não tem nenhum jogador encostado no seu centroavante, que é de seleção brasileira, e com isso o Botafogo é uma presa fácil. Vimos o Botafogo jogar contra o Bragantino, 1-0, e não teve jeito, não teve como reverter. O único clube do Rio que até então não ganhou uma partida é o Botafogo. Então, gostaria que o Botafogo ficasse, assim como o Flamengo, Fluminense e Vasco. Não é isso? Palmeiras é o primeiro colocado, junto com o Flamengo, com o mesmo número de pontos. Logo depois vem Vasco, vem Fluminense, numa sequência. Os clubes do Rio, para você ter uma ideia, em 100 pontos ganhou 75. Os 25 que perdeu foi por conta do Botafogo. Nós que trabalhamos no futebol do Rio, gostamos do futebol do Rio, torcemos sempre para a vitória do clube. Muitas vezes as pessoas falam, você torce nada. Tem que torcer sim. Porque um futebol carioca forte faz com que os clubes do Rio e o entorno do estado do Rio se movimentem. Eu gostaria até que o Friburguense estivesse numa primeira divisão aqui. Que movimentaria financeiramente a nossa cidade. Eu vejo o Flamengo brigando pelo título, junto com o Palmeiras. O Atlético Mineiro, uma baita decepção para mim. O Cruzeiro nem se fala, não é isso? O Internacional que está ali brigando. Mas também não vejo um time com grande elenco. O Flamengo tem um baita elenco e, por incrível que pareça, depois do ano passado, se você observar, o Fluminense tem 2 bons jogadores para cada posição. E isso dá uma tranquilidade. O Flamengo briga pelo título, o Vasco e o Fluminense ou pela Libertadores ou no mínimo pela Sul-Americana, e o Botafogo uma incógnita. Aí o Botafogo, poxa Renato, você está achando que o Botafogo não vai conseguir? Eu não estou achando nada. É o que o Botafogo me apresentou nessas partidas que ele fez até agora. O Renato não conseguiu dar um padrão de time ao Botafogo. O Botafogo tem um bom goleiro, uma defesa razoável, um meio de campo que caiu muito e um ataque totalmente inoperante. Como é que nós podemos querer que o Botafogo vença se não tem atacante? É a mesma coisa que um boxer que entra dentro de um ringue com o braço deslocado. Ele não vai conseguir dar soco. O time do Botafogo não está conseguindo chutar gol. Espero que o Renato reverta essa situação. Nós vimos
Botafogo muito mal em 2 campeonatos atrás, bem em 2 campeonatos atrás. Nesse que o Botafogo está muito mal. Nesse. E o Botafogo não era para estar nessa situação, não. Que o Botafogo não se classificou para disputar as finais do Carioca. O Botafogo ficou pelo menos 20 dias treinando. Mas mesmo assim, o Botafogo não conseguiu armar um grupo, ou mesmo um time de futebol para disputar de igual para igual. Espero que nos próximos comentários eu possa falar bem do Botafogo, do Vasco, do Flamengo e do Fluminense. E que tenhamos aí os 4 clubes do Rio, disputando título, Libertadores e Sul-Americanos. É isso aí que eu tenho a dizer. Uma boa Páscoa para todos, que o Papai do Céu abençoe o lar de vocês, que dê saúde, tranquilidade e paz. Você com paz, você consegue ser feliz. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 35 24. Estamos de volta com a nossa nova Friburgo de AZ, hoje com o nosso companheiro Renato Cordeiro, que já fez aí o futebol especial. Mas, Renato, aproveitando a sua presença, falar um pouco do momento em que o país vive também, nessa conturbada confusão criada lá pelo todo-poderoso Trump lá nos Estados Unidos. Uma briga sem nenhum, não tem uma justificativa plausível, né? Ele quis briga de cachorro grande com a China, mas esqueceu que vai prejudicar todo mundo. Quer dizer, países de menor poder, como o próprio Brasil, que é um país que tem uma forte produção agrícola, mas sofre com esse tipo de taxação, né? E a Europa mesmo, que está já com bastante problema na economia. Isso só complica a vida. Você que é um camarada também que roda o mundo, conhece bastante, o que você acha dessa medida do Trump? Tem um sentido? Até agora as pessoas estão tentando, né? Quando o Trump tomou posse, as bolsas subiram, todo mundo achava que ia ser aquele negócio milagre americano, né? Aí, de repente, com essa medida que ele tomou, as bolsas agora, na verdade, só caem, né? E aí você vê essa briga com a China e os Estados Unidos,
que na verdade não dá solução nenhuma e a gente fica prejudicado, né? Então, Aproveitar a sua presença para fazer uma tudo bem. análise. Eu fico muito feliz. Ao mesmo tempo, na semana que nós estamos, uma semana de reflexão, uma semana que você tem que olhar para dentro de você e muitas vezes se colocar no lugar do outro. O Trump, com a sua arrogância e com as suas fortunas... Aquele tipo americano, né? Aquele americano que acha que está acima do bem e do mal. Primeiro eu, depois o resto, e não é por aí. E o exemplo dessa semana é que o Todo-Poderoso gosta e vive com a paz entre todos os povos, né? É isso aí. E eles que propuseram também, Eduardo, é que o mundo todos fossem clientes de todo mundo. O Japão precisa do Brasil, o Brasil precisa do Japão, o Japão precisa... Então houve um acordo que o mundo seria assim. Eu produzo mais determinado produto, vendo para você que no seu local não tem como produzir. Não é isso? Em compensação, você produz alguma coisa que aqui não tem como produzir. Justamente... Já estão produzindo há tempo fora daqui, né? É, por causa... O Brasil, se você olhar o Brasil é criança, vem de 1888 para cá, depois da proclamação da República. E os Estados Unidos já estava aí há muito tempo. Agora, é muito ruim quando você olha, eu tenho que almoçar, os outros não. Poucas pessoas pensaram no que eu pensei. É muito fácil você chegar num monte de imigrantes, falar, eu não quero mais você aqui. Colocar uma corrente na mão, uma algema, não é isso? Botar no avião e deportar. E tudo aquilo que ele produziu vai ficar naquele país sem nada? Eu fico incrível porque, olhando as medidas que foram tomadas, elas agora estão sendo mexidas no seguinte sentido. E esqueci que a China, no celular, é ele que faz tudo. Como é que eu vou fazer? Eu não posso montar aqui, entendeu? Então, para a tecnologia disso aqui, tarifa 0. Quer dizer, então já se contradiz. Né? Por aí. Então passa a ficar desacreditado, porque isso aqui, aí chega lá o Todo-Poderoso, lá o Elon Musk, vai mexer no meu negócio? Não, então esquece isso aqui. Aí a China falou, pode taxar, porque tudo que a gente tem aqui vocês precisam. Né? Então vai pagar também por isso. Aí pensa, daqui a pouco vai ter, porque a economia é um peso muito forte mundial, você vai ter que ceder, vai cedendo dessa maneira que acaba perdendo a credibilidade, né? Talvez o Trump, por sua fortuna, por Elon também ser bilionário, ele não pensou que nós vivemos com aquilo que ganhamos. O Brasil vive com aquilo que produz. O que é que o Brasil produz? Alimentação. O que é que eles não produzem? É justamente isso. O que é que o Brasil tem muito? Minério de ferro, minério alumínio, cobre, manganês, nióbio, tem tudo que pensar. E eles não têm. E eles dependem dessa compra. A indústria dos Estados Unidos funciona porque todo mundo vende para os Estados Unidos. O Brasil, por ser apesar de produzir muito, né, principalmente grãos, sim, não é economicamente, ele não, vamos dizer assim, atrapalha e nem prejudica ninguém. Tanto que taxaram 10%, daqui a pouco não vai taxar, vai tirar fora. Vai tirar fora. Porque eu queria dizer para os Estados Unidos, claro que os Estados Unidos é o maior comprador do Brasil, mas ele pode vender para a China também, né? E a China, com essa taxa enorme, pode voltar a comprar dos países em volta dos Estados Unidos. O Brasil pode ser muito privilegiado com isso. O Brasil vai ganhar muito. Por quê? Por que eu toquei na teclas do minérios? A alta cúpula que tem carro. E quando você mexe no andar de cima, surgem os problemas. É verdade. Ele foi aprender com quem? Com um dos maiores poderosos do mundo. Ele falou para os Estados Unidos não depende do Brasil, né? Mas todo mundo, entre aspas, mas todo mundo depende de alguém. Todo mundo. Né? Todos somos clientes um do outro. Da China foi o exemplo mais contundente, quer dizer, os países chineses e lá, Taiwan, né? Eles produzem a tecnologia para poder vender, por exemplo, um robô
o celular, pô. Você... Esse vidrinho, aquele celular, é feito lá. A caixinha. Quer dizer, você não vai. Vamos fazer nos Estados Unidos. Quem vai fazer? E cadê o produto? Cadê o produto? Vai estar lá ainda? Então, Aí é a economia que vai bater na porta. Eu quero comprar isso aqui mais barato. A população vai. Já fizeram vários movimentos internos nos Estados Unidos. Já contra o Trump. Mas o raciocínio é lógico. Se as indústrias funcionam com a matéria-prima mandado desse país, do momento que passou a faltar, começou a ter o desemprego. Se isso é coisa de 20 anos atrás ou 30 anos atrás, quando os Estados Unidos eram absoluto, tudo bem. Mas hoje nós sabemos que a China está ali cabeça a cabeça. Então, não, e a própria a indústria automobilística, que é forte nos Estados Unidos, mais internamente. Mas fora dos Estados Unidos não vende carro para fora. Não vejo. Ele compra carro de fora, principalmente da China. Por aí. Então, só para a gente deixar o nosso telespectador informado, é uma situação complicada, tem um monte de economistas dando palpite, não sei o quê, mas fundamentalmente, o que vai acontecer, na minha opinião, é que o Trump vai entender que 50% do que ele achou que pode fazer está lá nos Estados Unidos, mas 50% está lá fora. Então, como é que ele vai fazer é problema dele, né? Vamos dizer que ele está na UTI, precisando de oxigênio que seja importado de outro país que ele quer cobrar. Que vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Vai haver uma quebra de muitas coisas, muitos países vai ter problema, o dólar está aí com esse problema terrível. Felizmente não passou dos 6, é isso? E isso vai se manter. E o Brasil não, nós plantamos arroz, feijão. Vai continuar vendendo para fora. Tá? Nosso povo está ótimo, pelo contrário, até fica mais barato aqui dentro. Uma outra oportunidade, vamos falar com toda essa força que o Brasil tem em grãos e tudo isso, a gente não tem como também ficar com esse custo de vida elevado que nós estamos passando no momento. É porque tem que haver uma mexida, o governo tem que parar de gastar muito para poder fazer benefício da população. Porque até então, o agronegócio, eles pagavam dinheiro do BNDES, não podemos esquecer disso, produzia e exportava. Aí o que sobrava vendia aqui dentro. Como o preço lá era maior do que o de cá subia. Agora, como não pode mandar para lá, vai ter uma oferta muito grande. Eu creio que o povo brasileiro vai começar a melhorar de vida por causa disso. Renato, obrigado pela colher de chá aí, foi bom. Suas despedidas para o nosso telespectador. A você, Eduardo, aos nossos amigos da TV, a todos, enfim, a todo ser humano, é isso? Que o Papai do Céu aí, nessa semana que nós estamos nos recolhendo e levando o pensamento a Ele, tenhamos um mundo mais justo, conforme nós acabamos de falar, um mundo mais de paz, que as pessoas tenham na cabeça que nós vivemos simplesmente uma vida. E se você vive uma vida, você tem que procurar viver o melhor possível e transmitir para o amigo o melhor possível também. Porque daí um pouquinho nós estamos indo embora, vai ficar. Então não adianta você ter muito, porque ter muito você não leva nada. Tem aquele famoso ditado, quem não vive para servir, quem não vive para servir, não serve para viver. É isso aí. Então que nessa semana nós tenhamos aí uma semana de meditação, uma paz na família, uma tranquilidade com os filhos, quem tiver netos, vai ver seus netos, vão brincar. Ir numa missa, ir numa procissão, ir no culto evangélico, ir lá no espiritismo, cada qual com sua religião. O Brasil é laico e por isso nós devemos respeitar todas as religiões, do momento que todas elas nós temos certeza que o caminho é Deus. É isso aí. Renato, muito obrigado. Boa Páscoa para a família. E daqui a pouco a gente volta. Vamos futurar juntos.
Estamos de volta com o nosso Nova Friburgo de AG. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. O Advogado Responde, doutor Emanuel Costa, o Futebol Especial com Renato Cordeiro, e também deu uma canja para a gente bater um papo sobre assuntos diversos, e também o Nova Friburgo de A a Z. Voltando a parabenizar o Zé Alexandre pelo grande evento e desejando a todos vocês uma santa semana, uma Semana Santa com bastante reflexão, e a todos vocês uma boa Páscoa, deixando aquela mensagem: Ele vive em todos nós. Nós agradecemos e convidamos você para o próximo Futurando Nova Friburgo.